Olá, meu amigo, tudo bem com você? As eleições acabaram, já temos presidente da República eleito, um novo presidente que assume a partir de janeiro de 2023 e eu quero falar com você nesse vídeo como é que fica a nossa situação. Nós vamos analisar as promessas do presidente Lula para sabermos como é que vai ser o cenário em 2023 e eu vou te mostrar aqui algumas das principais promessas: salário mínimo, reajuste das aposentadorias, como é que vai ser o reajuste das aposentadorias. Houve promessa de reajuste da tabela do imposto de renda. Nós vamos ver se essas coisas realmente se concretizarem, como vai ser aí a vida do aposentado, daquele que quer aposentar, do trabalhador de uma forma geral, não é mesmo? Então, nós vamos ver agora nesse vídeo, se prepare, um vídeo bem legal. E eu quero que você me diga aí, meu amigo, você confia que essas promessas serão cumpridas? Você acredita que o presidente Lula vai cumprir as promessas que ele fez aí no período eleitoral? Então nós vamos lembrar agora algumas delas e vamos fazer uma análise. Eu quero dizer para você que eu não estou fazendo uma análise apaixonada, que eu gosto de Bolsonaro, eu gosto de Lula, nada disso, tá bom? Nós aqui do canal, nós prometemos fazer sempre análises técnicas do conteúdo, olhando para o bem dos aposentados, tá joia? Então, não estou elogiando e nem criticando ninguém. Vamos ver essas promessas e fazer uma análise até para você saber o cenário que pode vir pela frente. Vamos lá? Olha só. Eu vi várias reportagens, Lula falando bastante coisa sobre o salário mínimo, reajuste do salário mínimo. Saiu essa notícia aqui no site do G1, que me parece que reúne bem as informações. Dá uma olhada no título: salário mínimo e endividamento, distribuição de renda e tabela do IR. Lembre as promessas de Lula na economia. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia transição nesta semana. Mercado aguarda as nomeações para a área econômica. Bem, esse é um ponto bem interessante. Até hoje não sabemos quem será o ministro da Economia no novo governo. Lula não apresentou na fase de campanha e ainda não apresentou. Mas creio que logo nós devemos ter um nome e veremos se vai agradar ou não o mercado para cumprir as promessas que o Lula fez. Vamos seguir. Bem, o texto diz assim, olha, distribuição de renda. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Lula afirmou que o combate à fome e à miséria é o compromisso número 1 do governo e diz mais. O texto diz assim: para levar adiante esse objetivo, uma das iniciativas é manter o valor do benefício do atual Auxílio Brasil em R$ 600. Ele prometeu ainda um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A ideia é retomar o antigo Bolsa Família, revogado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, uma das promessas é manter, no ano de 2023, R$ 600 de Auxílio Brasil, mudar o nome aí para Bolsa Família e ainda acrescentar R$ 150 por criança de até 6 anos. Olha o que diz o texto. Para fazer isso, porém, terá que ajustar o orçamento. A proposta para 2023, encaminhada em agosto ao Congresso Nacional, prevê um benefício médio de R$ 405. Então, Lula vai ter que fazer um ajuste no orçamento para trazer essas novidades, pagamento de R$ 600 no ano que vem e também 150 por criança até 6 anos. Agora, meu amigo, um assunto bem interessante, a tabela do imposto de renda. Tabela de imposto de renda que já está defasada há muitos anos. Vamos dar uma olhadinha aqui na promessa. Olha só, em carta divulgada na semana passada, o Partido dos Trabalhadores informou que vai ampliar a faixa de isenção no imposto de renda das pessoas físicas dos atuais R$ 1.900 para R$ 5.000. Dessa forma, quem recebe até esse valor não será tributado. Olha que interessante. O benefício aqui para o trabalhador vai ser grande, porque hoje quem ganha até R$ 1.900 não paga imposto de renda, tem isenção. Ele promete passar essa isenção para R$ 5.000. Então quem ganha até R$ 5.000 ficaria totalmente isento do imposto de renda. Seria algo muito interessante, pode aquecer bastante a economia, vai dar uma folga no orçamento das famílias. Mas será que é possível cumprir isso? Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência do texto. Olha só, nos cálculos do Sindifisco, nacional, sindicato que reúne os auditores da Receita Federal,
A mudança proposta por Lula traria uma perda de arrecadação de 21,5 bilhões. Então, só o fato de aumentar a faixa de isenção de 1.900 para 5.000 traz uma perca de arrecadação de 21 bilhões no cálculo desse sindicato aqui dos auditores da Receita Federal. Mas existe outro cálculo de outro sindicato, dá uma olhadinha, uma associação, olha só. Para a Unafisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a correção da tabela e das demais faixas em 162% deve resultar em uma renúncia de arrecadação de mais de 190 bilhões de reais. Olha só, porque não é só lançar a faixa de isenção para 5.000. Se ele reajustar todas as demais faixas, lembra que é escalonado, né? A cobrança do imposto de renda. Quem ganha até um determinado valor paga um percentual de imposto, quem ganha mais vai pagando mais. Então, se ele reajustar todas as faixas, pode haver aí uma renúncia de até 190 bilhões, ou seja, o governo pode deixar de arrecadar até 190 bilhões de reais. É muito dinheiro dentro do orçamento que vai faltar dentro do orçamento. Então, ele vai ter que encontrar outras fontes de receita, tributar outras coisas, cobrar imposto de outros lugares para cobrir essa fatia. A promessa é tributar os dividendos para cobrir toda essa falta de dinheiro que vai ter com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, o governo pretende tributar os dividendos para compensar uma parte dessa defasagem aí da arrecadação que pode vir com a isenção do imposto de renda. Meu amigo, me diga aí o que você pensa sobre esse assunto aí da atualização da faixa do imposto de renda, da faixa de isenção. Eu acho bem interessante, faz muito tempo que não tem essa atualização. Agora, será que o governo vai conseguir concretizar isso? Deixa aí seus comentários. Vamos ver mais uma? Vamos falar do salário mínimo, porque teve promessa de reajuste do salário mínimo acima da inflação. Vamos dar uma olhadinha aqui num trecho do texto. Olha, em comício em Juiz de Fora, na semana passada, Lula reafirmou que, se eleito, retomaria a política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação. Ele disse que o ganho real será equivalente ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, da produção total do país no ano. O governo federal enviou ao Congresso Nacional, em agosto, uma proposta de um salário mínimo de R$ 1.302 para 2023, com reajuste somente pela estimativa inflação para este ano, cálculo feito naquele momento. Esse será o quarto ano sem aumento real do salário mínimo, ou seja, sem elevação acima da inflação. Para conceder aumento real ao salário mínimo em 2023, o presidente eleito precisa somente baixar uma medida provisória sobre o assunto. Assim que publicadas, as medidas provisórias têm força de lei, mas têm de ser confirmadas depois pelos parlamentares. Olha que interessante, meu amigo. Então, a promessa é de aumentar o salário mínimo acima da inflação. O que é isso? Pois bem, você sabe que todos os anos são medidos a inflação e o salário mínimo vem reajustado com base na inflação. Salário mínimo e também as aposentadorias. Neste ano, a proposta já estava pronta de aumentar de R$ 1.212, o valor atual do salário mínimo, para R$ 1.302. Agora, o Lula prometeu que vai aumentar acima da inflação. Então, se a inflação foi de 10%, ele diz que vai dar um pouco mais. Nós não sabemos quanto é esse mais. Mas há um estudo que é apresentado aqui na reportagem de que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo aumenta o gasto em 360 milhões para os cofres públicos em 2023. Por quê? Muita gente recebe salário mínimo. A maior parte dos aposentados recebe salário mínimo. Então, todas as aposentadorias seriam reajustadas acima da inflação. Todos aqueles que ganham salário mínimo ganhariam acima da inflação um reajuste, o que impacta também as contas do governo. Além disso, eu peguei uma notícia aqui do próprio site do PT que diz que não somente o salário mínimo será aumentado acima da inflação, como também as aposentadorias. Olha só que interessante. Lula, ao lado de Janones, garante: salário e aposentadoria vão subir todo ano. Diferente de Bolsonaro, que planeja reajustar o salário mínimo, as aposentadorias e as pensões abaixo da inflação, Lula garantiu aumento real
todos os anos. Olha só que interessante. O texto diz assim, abre aspas, no nosso governo o salário mínimo vai ser aumentado todo ano, disse Lula. E disse mais, o aumento será real, ou seja, sempre acima da inflação, levando em conta também o crescimento da economia, porque não adianta o PIB crescer se ele não é distribuído. O aumento real também valerá para aposentados e pensionistas e pessoas que recebem o BPC. Vocês também têm direito ao aumento real. Na medida que a economia crescer, o salário de vocês também vai crescer. Então, meu caro amigo, nós vimos aqui algumas promessas do atual presidente eleito. Promessas de manter o Auxílio Brasil em R$600, aumentar 150 para dependentes e também aumentar o salário mínimo e as aposentadorias acima da inflação e aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Vamos ficar de olho nesses tópicos, vamos ver se de fato isso vai acontecer. Se realmente isso acontecer, vai ser bom para os trabalhadores. Nós não sabemos como o governo vai organizar as suas finanças, mas isso é trabalho para o próximo ministro, que nós ainda não sabemos quem será. Mas diga aí nos comentários, meu amigo, o que você acha? Será que esses projetos vão dar certo? Vão sair do papel? Então, meu caro amigo, se inscreva nesse canal que nós estamos acompanhando e conforme as coisas forem acontecendo, eu quero manter todos vocês atualizados. A propósito, nós somos amigos, não é mesmo? Se inscreva nesse canal, meu amigo, para nos acompanhar. Um grande abraço para você.